Olá, amantes e praticantes da psicanálise. Aqui quem fala é Cláudio Nascimento, professor, pesquisador e psicanalista. No Instagram, minha página é Cláudio_N Nascimento. E eu sou a Girlene Lira, mas pode me chamar de Gi, psicanalista clínica e dona da página psicanálise_etc e tal no Instagram. E juntos vamos apresentar o podcast Prosa Analítica. Este podcast nasce como um espaço de conversa, de trocas, de reflexão. Aqui a nossa proposta é conhecer mais sobre a psicanálise e entender como o acesso ao inconsciente pode impactar nossas vidas nos dias atuais. A ideia é simples e profunda ao mesmo tempo. Prosear, conversar sem pressa, sem respostas prontas, mas com abertura para pensar e sentir. Em cada episódio, vamos receber um convidado especial para dialogar conosco e ampliar esse olhar sobre o sujeito, sobre o sofrimento humano, sobre o cotidiano, além de entrevistas com psicanalistas experientes. Teremos também indicações de leituras, comentários sobre questões cotidianas, e interação com o nosso público. Nosso podcast está dividido em 4 blocos. No primeiro bloco, a gente apresenta o tema a ser discutido e quem será nosso convidado. No segundo bloco, a gente tem uma prosa analítica com o nosso convidado. O terceiro bloco, chamado de Páginas e Telas, é dedicado à indicação de livros, filmes e outros materiais que possam contribuir com o conhecimento psicanalítico. E no quarto e último bloco, temos o Mural de Recados, um momento que a gente dedica para ler comentários dos nossos ouvintes. E para começar, escolhemos um tema fundamental. Afinal, muito se fala sobre psicanálise, mas nem sempre se compreende o que ela realmente é. Pois é, Gilene. Então, vamos lá, né? O tema do nosso primeiro episódio é o que é a psicanálise. E para a nossa prosa de hoje, pegue sua xícara de café e se acomode no nosso divã, porque temos a alegria de receber Sheila Almeida, psicanalista há mais de 20 anos, fundadora e diretora do Instituto Integra. Seja muito bem-vinda, Sheila. E para começar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua formação, da sua relação com a psicanálise. Fique à vontade. Olá, querido Cláudio, olá, querida Girlene, olá, queridos ouvintes, espero que vocês estejam bem. Sheila, quem é a Sheila, né? A Sheila começou lá na educação, né? Ela começou lá no magistério, então eu fiz magistério, depois eu fiz pedagogia com 3 habilitações, eu era apaixonada pela educação, então eu fiz orientação, didática, estrutura. Depois eu fiz pós-graduação em administração escolar, vi que não era o que eu não queria trabalhar com a área administrativa e fui para a Secretaria de Educação trabalhar com a orientação educacional. E também enveredei, fiz um mestrado em educação, fiz um mestrado em psicanálise, fiz pós-graduação em neurociência, porque quando eu fui fazer psicanálise eu me apaixonei pela mente humana, como eu me apaixonei por Freud. E aí eu queria sempre saber mais, entender mais, ir além. E aí eu fiz também neurociência, fiz uma especialização em neurociência, especialização em psicanálise clínica, fiz especialização em saúde mental, e é isso. E mais alguns outros cursos. Maravilha. E essa é a Sheila, amante de Freud, amante da psicanálise, amante do desenvolvimento humano, da psicanálise principalmente, e de estar contribuindo para as pessoas no seu desenvolvimento, né? Muito bem. Sheila, como é que a psicanálise ela, assim, entrou na sua vida? Como é que foi o começo assim, da sua relação com a psicanálise? Olha, isso é bem interessante. Eu era já orientadora educacional na Secretaria de Educação. E aí, devido aos afetamentos, porque assim, a psicanálise ela não entra na vida da gente, ela nos afeta, né? Ela nos atravessa.
Isso é o que a psicanálise faz, ela nos atravessa, ela nos afeta. E eu tive depressão quase profunda, eu tive crise de ansiedade, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e estresse pós-traumático, que hoje chama de burnout, né? Naquela época não tinha burnout, lá em 2004, né? Mas eu sou novinha, tá, gente? E aí, o que acontece? Eu não conseguia entender que eu, orientadora educacional, que cuidava dessa área, que encaminhava pessoas, que cuidava de pessoas, poderia estar com depressão. E aí eu negava isso, e aí eu fui piorando. E, além disso, eu fiquei com depressão quase profunda, tudo isso que eu falei, e aí eu comecei a querer saber o que estava acontecendo comigo. E eu já tinha passado por tudo da psicologia, eu faço terapia desde os meus 12 anos, então eu já tinha passado por todas as áreas da psicologia. E um belo dia eu me deparei com a psicanálise. Entrei, fui para o psiquiatra, me indicou uma psicanalista, e eu fui fazer com um psicanalista, Dr. Freud, hoje ele está até na USP, só deixou de ser meu analista porque ele está na USP. E aí o que aconteceu? Eu, por querer entender o que estava acontecendo comigo, eu fiz o inverso do que as pessoas fazem. Porque primeiro a pessoa faz a psicanálise clínica, depois ela faz uma especialização, depois ela faz o mestrado. Eu fiz o contrário. Na época me apareceu o mestrado. E eu fui fazer o mestrado em psicanálise, me apaixonei, e fazendo análise, fazendo mestrado, eu queria entender o que estava acontecendo comigo. E aí, através dos meus próprios afetamentos, através dos meus atravessamentos, eu fui galgar a psicanálise, eu fui galgar o caminho da psicanálise. Então, eu fui para o divã, né? E a partir do divã eu fui fazer o mestrado, e após o mestrado, apaixonada mais ainda por Freud, porque desde a época da graduação eu já dava uma flertada com Freud. Lá na graduação eu já dava uma flertadinha com Freud. E aí eu me apaixonei e não parei mais. E aí eu me enveredei, aí eu falei, agora eu quero fazer a clínica. Aí eu fiz a psicanálise clínica e depois continuei meus estudos, e estudo até hoje, e fui ser psicanalista clínica, e amo o que eu faço, estou louca, esse ano eu me aposento, estou louca para aposentar, para ficar no instituto. Maravilha. Você falou de um flerte, né, que você teve com Freud, que é essa figura emblemática, essa figura curiosíssima, né? O fundador da psicanálise. Freud hoje virou uma figura pop, né? A gente tem muitas frases na internet atribuídas a ele, circula por aí em estampas de camiseta, em memes, etc. Quem foi Freud, Sheila? Você pode falar um pouco para nós sobre essa personalidade? Freud, ele não é toda essa caricatura que o povo põe, e muito menos esse mito. Freud foi além do mito, né? Freud, ele era um neurologista, né? Ele é um vienense, ele é de Viena, um neurologista que lá em 1800, perto de 1900, ele começou a estudar a psicanálise. Mas, na verdade, ele não foi direto para estudar a mente humana, não. Freud, ele estudava as enguias, para vocês terem uma ideia. E aí, Freud ganhou um prêmio, gente. E para ir para Paris, para receber esse prêmio, para palestrar lá e tudo. Chegando lá, ele ouviu falar de um homem chamado Charcot. E esse Charcot era um hipnoterapeuta da época. Trabalhava com a hipnose, que não é a nossa hipnose de hoje, mas trabalhava com a hipnose da época. E aí ele ficou interessado em conhecer esse Charcot, porque ele já era um neurologista. E aí ele foi conhecer Charcot e gostou daquele negócio que ele via, o Charcot eliminar os sintomas das histéricas, né? E o que era histeria naquela época? Histeria era tudo aquilo que a gente não conseguia nomear enquanto problemas psicológicos, emocionais e mentais. Então, tudo era histeria. Até uma TPM nossa seria histeria naquela época. Então, tudo que a gente não conseguia nomear era histeria. Então, o que acontece? Freud foi lá para ver, porque as histéricas,
né, o próprio nome já diz, elas surtavam, elas gritavam, elas ficavam nervosas e tal. E aí ele foi lá ver o Charcot eliminar os sintomas das histéricas, porque também havia inibição nas histéricas, às vezes elas deixavam de falar, de andar e etc e tal. Havia inibição do ego, né? E aí Freud começou a querer saber mais sobre a mente humana a partir daí. Ele começou com a hipnose, mas ele era um péssimo hipnoterapeuta, ele não sabia hipnotizar bem, e aí logo ele largou a hipnose. Mas ele continuou estudando a mente humana, ele se apaixonou por estudar a mente humana, a psique, o que a gente chama hoje de psique. E aí o que ele fez? Ele foi trabalhar, ele conheceu Breuer, né, que era um outro médico que trabalhava com essa área também, e ele foi para um hospital um sanatório chamado Salpêtrière. E esse sanatório tinham mais de 5.000 mulheres histéricas, porque antigamente só quem era histérica eram as mulheres, mas temos que ver qual contexto que Freud estava, né? Na questão da guerra, na questão da época que ele teve que ser da Segunda Guerra Mundial, que ele estava saindo, teve que sair de Viena, se refugiar em Paris e aquela coisa toda. Não, e há também, Sheila, só para complementar, nesse contexto, se hoje a gente vive uma sociedade machista, né, a gente reconhece o machismo estrutural, imagine naquela época, né, então é natural supor que era uma visão muito machista, né, atribuir a histeria exclusivamente às mulheres. Isso. Porque a histeria, ela era atribuída às mulheres porque tinha a questão do útero, né? Uhum. Que era uma doença que vinha do útero e tudo. E aí o que acontece? Freud ficou com aquilo. Eu preciso... Por que só as mulheres? Por que elas estão ali? Por que os sintomas desaparecem e depois voltam? E aí ele começou a ouvir as histéricas, coisa que ninguém fazia. Só eliminavam os sintomas e pronto. E Freud, ele queria saber o que estava atrás, por trás do sintoma. Ele queria saber o porquê que aquele sintoma desaparecia e voltava. E aí ele começou a dar voz às histéricas. Que hoje, graças a Deus, nós temos voz, começado lá com Freudzinho, né? Querido Freud. E aí ele deu voz às histéricas e ele começou a perceber que quando elas falavam, que elas colocavam para fora, elas começavam a minimizar os sintomas. E aí ele começou a observar isso. E aí a gente vê todo um contexto daquela época, como era a mulher. A mulher, ela saía do domínio do pai para o domínio do marido. A mulher, ela saía da posse do pai para a posse do marido. A mulher, ela não tinha voz, ela não tinha vez, não existia sexualidade para a mulher não tinha desejo, a mulher não tinha libido, nada disso. Então, por que ela também ficava histérica? Ela era totalmente reprimida. Ela reprimia os desejos dela, ela reprimia a libido dela, então ela era totalmente reprimida. Quando Freud começou a dar voz para ela começou a falar, ele começou a observar o que acontecia. E aí Freud, nesses estudos, ele começou a psicanálise, né? Ele começou a trabalhar a questão do inconsciente. Ele não descobriu o inconsciente, porque o povo costuma confundir isso. Freud não descobriu o inconsciente já tinha sido descoberto há muito tempo pelos filósofos. Ele apenas desenvolveu o trabalho do manejo com o inconsciente, né? Então, agora, Sheila, desculpa, pode continuar. Então, o que aconteceu? Ele, através de ouvir essas mulheres, ele desenvolveu a teoria que hoje nós chamamos de psicanálise, né? É que você falou do inconsciente, e aí eu queria te perguntar como que entra a questão da interpretação dos sonhos nessa história, né? Porque seria o marco inicial, considerado o marco inicial da psicanálise. Sim, e aí o que acontece? Aí Freud começou a analisar os sonhos dele e os sonhos das histéricas e de seus pacientes, que ele era um neurologista, tinha pacientes, e ele já atendia com a escuta analítica, e aí ele desenvolveu toda uma teoria da interpretação de sonhos. Ele observou que os sonhos,
O que acontece nos sonhos? Sonhos são resquícios do dia e desejos inconscientes. Então, todos aqueles desejos reprimidos e inconscientes, ele se satisfazia no sonho. E além dele se satisfazer no sonho, muitas vezes o sonho estava mostrando o que vazava do inconsciente daquela pessoa. E lembrando que inconsciente é aquilo que foi reprimido, que foi recalcado, que ficou guardadinho lá, escondidinho na nossa psique, que a gente não consegue mexer, pegar, ver, nada disso. Né? A nossa consciência é a gente aqui agora. Né? E aí o que vaza desse inconsciente para a consciência é o que nós trabalhamos. E aí ele percebeu que através dos sonhos isso acontecia. Né? E aí ele escreveu o livro A Interpretação de Sonhos, que foi o boom do século. Ele escreveu antes de 1900, mas a publicação foi só em 1900, porque ele queria que fosse o boom do século, que fosse o livro do século, da virada do século. Então, ele, em 1900, ele publicou o livro e, no início, venderam poucas cópias, se eu não me engano, 8, 15 cópias, uma coisa assim. E aí depois, hoje é um dos livros mais vendidos, né? Mas a interpretação de sonhos não é aquela coisa que a gente pega o livro de sonhos, né? E vai lá e fala... Adivinhação, né? Não é adivinhação. Não é adivinhação. Eu sonhei com cobra. Aí vai lá, cobra quer dizer isso. Eu sonhei com dente. A dente quer dizer isso. Não. Os sonhos, eles vêm... o que está vazando do seu inconsciente, ele vem de uma forma modificada. De uma forma, como é que eu posso dizer? Disfarçada? Disfarçada, obrigada. Ele vem de uma forma disfarçada. Então, aquilo que você sonha é o conteúdo manifesto. Mas a gente está atrás do conteúdo latente, porque o manifesto é aquilo que está manifestando ali. Eu estou aí com casa, é aquela casa. Mas o que essa casa significa para mim? O que essa casa está significando? O que essa casa tem a ver? O que está por trás desse símbolo casa, né? Então, isso é que Freud desenvolveu, isso que Freud estudou, né? Para que a gente, através dos conteúdos manifestos, a gente chegasse aos conteúdos latentes, aqueles que muitas vezes está escondido os sintomas, né? E isso, no caso, essa simbologia é individual, né? Para cada pessoa, uma casa vai ter um significado, de acordo com a história daquela pessoa. Exatamente. Então, por exemplo, não é que você sonhou com casa, a casa quer dizer X, Y, Z, não. Então, a interpretação de sonhos, nós precisamos estar em análise, né? Porque, por exemplo, Sheila, você consegue interpretar seu sonho? Até um certo momento consigo, mas existe um ponto cego que eu vou puxar para o lado que eu estou querendo, mesmo eu sendo psicanalista, né? Porque tem a parte inconsciente. E aí o que acontece? Eu preciso do meu analista para que ele, junto comigo, vá desvendando através de um fio condutor aquilo que o meu sonho está dizendo, aquilo que o meu sonho está me mostrando, né? Posso dar um exemplo? Sim. Claro, por favor. Eu tive uma paciente uma vez que ela sonhou, ela levou 3 semanas para conseguir me contar o sonho, porque ela tinha vergonha de contar o sonho. E aí o que aconteceu? Depois de 3 semanas ela chegou e falou bem assim, eu vou contar o sonho hoje. E ela sonhou que no fundo da casa dela tinha uma piscina e tinha um coqueiro bem alto, bem grande, era um coqueiro bem grandão lá na casa dela. Aí ela sonhou, e essa piscina existe, o coqueiro também. Aí ela sonhou que esse coqueiro que tem perto da piscina da casa dela era um grande pênis. Aí ela se achou pervertida, ela se achou toda errada. Ela falou, meu Deus, eu não quero um pênis não, e nem quero um pênis gigante, não sei o quê. Aí nós fomos trabalhar a interpretação de sonhos com ela. Essa pessoa, ela era uma advogada muito renomada em Brasília. E de repente ela teve depressão e síndrome do pânico. E aí ela não conseguia nem sair de casa. Quando eu comecei a trabalhar, a atendê-la, ela não levantava da cama. Eu comecei a atender na casa dela até ela conseguir ir para o consultório. Então ela não levantava da cama, ela tomava Rivotril, ela tomava outros remédios, papapá. Aí o que aconteceu? Ela sustentava a mãe, ela sustentava os irmãos e os sobrinhos. E aí ela se viu numa situação que ela não estava nem ganhando dinheiro. Ela nem levantava da cama.
E o que esse sonho estava mostrando e dizendo para ela? O que ela queria? O que o pênis na psicanálise representa? O pênis é o falo. Falo é o símbolo do quê? Do poder. E o que esse significado estava dizendo para ela? Estava mostrando claramente que ela queria voltar ao poder, né, ao trabalho dela, ao poder, a ter o poder de trabalhar, o poder de ganhar dinheiro, para que ela pudesse voltar a sustentar a casa dela. Olha que interessante. Era o desejo, né, que estava ali e precisava ser interpretado, né? Exatamente, o desejo dela de voltar a trabalhar. O Muito desejo bem. dela. Não era desejo sexual, não era desejo de querer nada relacionado a isso. Era o desejo de voltar a trabalhar, voltar a ter poder, voltar a ter dinheiro, voltar a poder sustentar a família. Maravilha. Ô Sheila, se a gente tivesse assim que apresentar os conceitos fundamentais da psicanálise, que conceitos seriam esses? Como é que você enxerga assim, quais seriam assim, os tópicos dos quais a gente não poderia deixar de falar? Olha só, quando a gente fala de psicanálise, o que é a psicanálise? A psicanálise é um método de investigação científica, né? Teórico-prático. Então não existe psicanálise sem teoria, como não existe psicanálise sem a prática clínica, né? Então ele é um método de investigação teórico-prático. E que através dessa prática clínica eu escrevo e desenvolvo a psicanálise e através da escrita eu trabalho. E também eu vou para a análise para eu também ser trabalhada, né? Porque eu tenho que passar pelo processo. E os conceitos primordiais da psicanálise nós temos a associação livre, que a gente pode dizer até que a associação livre é uma das pedras angulares da psicanálise. Por quê? Porque a associação livre é onde a pessoa vai ao divã e ela vai falar livremente o que vier à cabeça dela. Então ela vai falar livre. Então, aí às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou falar o quê? O que estiver vindo à sua cabeça, porque o que estiver vindo é importante. Se de repente uma análise ela lembrar de uma chinela amarela de quando ela era criança, isso é importante. Então, o objetivo é ela falar livremente e nós, enquanto analistas, através das técnicas psicanalíticas, ouvir, escutar aquilo que está vazando do inconsciente, a fim de que ela se escute. Então, a primeira coisa é a associação livre. Se não tiver associação livre, não é psicanálise. Se a pessoa começar a dar conselhos, se a pessoa começar a falar o que o outro tem que fazer, se ela começar a se meter montar a mão, digamos assim, no balaio do outro, já não é psicanálise. Se a pessoa julgar, não é psicanálise. Porque a psicanálise já começa do não julgamento. Primeira coisa, se a pessoa quiser ser um psicanalista, o que ele precisa? Pensar o não julgamento. Eu não posso julgar, é não julgamento. Segunda coisa, eu tenho que querer escutar. A escuta analítica. Associação livre. Outro ponto importante é a transferência. Sem transferência não existe análise. Então precisa existir a transferência, que é não é empatia. Às vezes as pessoas acham que transferência é empatia. Não. A transferência é o seu afetamento, no sentido tanto positivo quanto negativo, com o seu analista. É aquela sua relação com o seu analista de confiança, inclusive, né? Então isso é a transferência. Sem transferência não há psicanálise. Um outro conceito fundamental, o conceito de inconsciente, porque a psicanálise é um manejo do inconsciente. Então a gente vai manejar o inconsciente. Mas Sheila, eu consigo colocar a mão dentro do inconsciente, eu consigo pegar o inconsciente, eu consigo ver o inconsciente, chegar no inconsciente? Não. Eu só consigo trabalhar com o que vaza do inconsciente. E tem uma coisa que é importante até falar, que o inconsciente é diferente do subconsciente. Porque na hipnose, em outras técnicas e outras áreas, se fala subconsciente. O subconsciente não é o inconsciente. Né? Explica pra gente melhor essa diferença. Porque eu também sou hipnoterapeuta, né? Então, na hipnose, a gente fala subconsciente. E na psicanálise não tem subconsciente. É consciente, inconsciente, pré-consciente. Consciente sou eu no aqui e no agora,
tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou falando, tudo que é o meu consciente. O inconsciente é tudo que eu não consigo lembrar. É tudo aquilo que foi reprimido, recalcado e que ficou guardado nas minhas memórias, mas eu não consigo resgatar quando eu quiser, quando eu me lembrar. E o pré-consciente é quando aquelas memórias que eu me lembro facilmente, por exemplo, uma viagem que eu fiz, o café da manhã que eu tomei, né? Então, esse é o pré-consciente. E o subconsciente, a meu ver, né, agora que eu tenho as duas formações, é entre o pré-consciente e o inconsciente. É algo que já vazou do inconsciente. É algo que eu já consigo trabalhar. Então, como a hipnose ela trabalha com a mente em estado alterado, né, com a consciência alterada, então eu estou nesse estado, então eu consigo chegar entre o pré-consciente e o inconsciente. Entende? Mas no inconsciente ninguém consegue. Um outro ponto importante que na psicanálise é o conceito de histeria, o conceito de neurose, né? Uhum. Então esses conceitos são conceitos que fazem parte da psicanálise, né? O que eu mais poderia dizer? A interpretação de sonhos é um conceito importantíssimo. Todo psicanalista precisa entender e saber utilizar a técnica de interpretação de sonhos. A atenção flutuante do analista é importantíssima. Sheila, o que é a atenção flutuante? É aquela atenção focada, é aquela atenção que está você e o seu analisando, de inconsciente para inconsciente, e que você está ali, focado só nele, e ouvindo aquilo que ele está te trazendo, para que ele possa se escutar. Outro dia eu ouvi uma expressão que eu adorei. A pessoa falava que é como se Freud dissesse assim: joga seu corpo aí no divã, que a conversa aqui vai ser de alma para alma. Muito bom. Alma, né? Sim. Achei essa analogia assim, perfeita. E isso também se conecta com aquela noção de inconsciente instrumental, né, que o Nasio traz, que eu acho muito bacana, né, que é quando esses dois indivíduos, né, se conectam a partir dos seus próprios inconscientes. Sim. E tem muitos conceitos importantes da psicanálise. O conceito de resistência, né? Porque aquilo que vamos supor, a gente sofreu um trauma. Esse trauma vai para o inconsciente. Está lá guardadinho. Que bom que ele ficasse guardado, não se movimentasse, não fizesse nada. Seria ótimo, né? Só que ele está lá no inconsciente e ele está dominando. Ele está fazendo com que a gente se comporte ou a gente faça coisas que a gente nem sabe que está fazendo e por que está fazendo. Às vezes a gente tem comportamentos de coisas que é lá da infância, da adolescência, de traumas que nós sofremos. E aí existe uma coisa chamada resistência, que tem dois sentidos. Tem a resistência para não vazar do inconsciente, o que a gente ainda não consegue lidar, porque o que vai para o inconsciente? Tudo aquilo que a gente não consegue lidar na consciência. Não conseguiu lidar na consciência, vai para o inconsciente. E aí a resistência é quando eu estou resistindo, e isso é inconsciente, não é na consciência, eu não tenho noção que eu estou resistindo, então é quando eu estou resistindo daquele processo que eu preciso passar, daquilo que eu preciso trabalhar. Às vezes, por exemplo, eu falto à terapia, às vezes eu dou uma desculpa, às vezes o meu analista, eu estou falando para o meu analista de uma coisa, e de repente aquela coisa que eu estou falando, eu aciono mecanismos de defesa, mecanismo de defesa de negação, mecanismo de defesa de projetar no meu analista aquilo que eu não aceito em mim, e por aí vai. No fundo, reforçar as fantasias que a gente cria para sobreviver a essa realidade, né, Sheila? Ninguém vive sem fantasia. Ninguém vive, todo mundo precisa de uma para viver. Fantasia. Esse conceito de fantasia é fantástico. Exato. E com ele a gente tem o conceito de desejo. Porque muita gente acha que está bancando por aí o desejo e está bancando muita fantasia. Boa, muito bom. E aí eu queria pegar essa deixa para você também falar um pouquinho mais sobre esse conceito de desejo, porque acredito que no senso comum se confunde muito com vontade, e para a psicanálise tem um outro significado, né?
Sim. E depois, para você articular para a gente o inconsciente com o id, o ego e o superego. Ok. Quando a gente fala em desejo, né, na psicanálise, desejo não é apenas uma vontade. Desejo é algo que eu não consigo nomear. Eu não sei para onde vai o meu desejo. Um exemplo. Primeiro que o desejo ele nunca cessa. O desejo é uma pulsão, como eu posso dizer? É uma pulsão, é algo que vem de dentro, é algo que arde de dentro de mim. E que eu não consigo identificar realmente aquele desejo. Um exemplo. Eu tenho desejo de casar. Aí eu caso. Aí o desejo, acabou o desejo? Não. Aí eu tenho desejo de ter filho. Aí cessou o desejo? Não. Aí eu tenho desejo que meu filho cresça, que meu filho faça uma faculdade. E assim vai. Então, o desejo, nós temos desejo por objetos. E esses objetos a gente não sabe qual é, a gente não conhece verdadeiramente o nosso desejo. Nosso desejo é inconsciente. E aí, quando eu alcanço aquilo que era o meu desejo, eu passo a desejar outra coisa. Entende? Então, o desejo não é apenas uma vontade. Igual, eu tenho desejo de viajar, eu vou ali e viajo. Isso não é desejo. Isso é vontade. Não é desejo. O desejo ele é muito mais além. É algo que não cessa, é algo que pulsa. Isso é desejo. Falando, e assim, aí teria que ter mais tempo para a gente explanar muito mais o desejo, né? E contextualizar mais e colocar dentro dos conceitos freudianos. Mas eu estou falando assim para que qualquer um que estiver nos ouvindo possa entender. E em relação a id, ego e superego, hoje se fala muito no senso comum. Id, ego e superego. Só que o ego, o id, não é muito do jeito que as pessoas falam. O ego, que o nome real é o eu, sou eu, é o eu, né? O ego sou eu, o eu, né? Chama eu. O id é o isso. E o superego é o supereu, né? Então é eu, isso e supereu. Então o que acontece? Quando eu falo em id são todas as nossas pulsões, todos os nossos desejos enraigados dentro de nós. Aqueles desejos que não cessam. E aí tudo que é desejo, tudo que eu tenho de tensão, que eu tenho de pulsão, está no meu id. Então, por exemplo, são pulsões sexuais, pulsão de vida, pulsão de morte. E o id, ele é regido pelo princípio do prazer. Então, o id e tanto o inconsciente, o consciente, o pré-consciente, como o id, o ego e o superego, eles são instâncias psíquicas, né? Então, a gente não sabe. A gente não pega e a gente não sabe onde está o id, o ego, o superego, o inconsciente, o consciente e o pré-consciente. Eles estão na psique, mas não tem um local em si, né? Então, quando eu falo do id, ele é uma instância que o princípio do prazer é o que rege ele. Então, tudo para o id é prazer. Eu quero prazer e o prazer e pronto. O superego são as nossas castrações. O superego são as leis morais. O superego são as regras da sociedade. O superego, tudo que se falar de moral, de regra, de valores, está no superego. Então, o superego é o castrador. O que é o castrador? É aquele que diz não pode, não vai, não deve, você não vai fazer. Então, ele quer impedir. Por quê? Porque ele é regido pelo princípio da realidade. Então, ele é princípio da realidade. Ele vai chamar você à realidade. Isso aí não convém, isso aí está errado. E por aí vai. E o eu, que é o ego, ele vai ter que estar ali para ser uma pessoa que vai estar ali fazendo a mediação entre o id, os desejos, as pulsões, né? O id que quer só o prazer e as castrações do superego, que isso quer só não deixar de fazer nada. E ainda a realidade externa,
que é a sociedade, que é a vida que a gente vive. Então, o ego, ele tem que administrar esses 3 senhores. As pulsões do id, que são os prazeres, as castrações do superego, que está ali para quê? Para dizer não, não pode, não vai, não deve, e a realidade externa, que impõe o que a gente pode, deve ou não fazer. E aí a gente diz que o ego é equilibrado quando ele consegue fazer todo esse jogo de cintura entre esses 3 senhores e ficar de boa, numa boa. Será que a gente consegue? Será que o ego consegue? Assim, é um desafio, né? É um desafio, né? Porque, exemplificando, a pessoa, ela quer alguma coisa, ela quer muito, vamos supor, eu quero muito comer chocolate. Eu quero muito chocolate, mas eu não quero engordar. Mas eu quero chocolate, eu quero chocolate, eu quero chocolate. E aí o que o id fala? Come uma caixa de chocolate. É prazeroso, é gostoso, vai lá, vai ser ótimo. Aí o superego fala, não vai, você vai engordar, vai te dar dor de barriga, vai fazer mal, não é também legal, depois todo mundo vai ver você e tal, isso aqui. E a realidade externa, todo mundo indo pra academia, malhando, usando suplemento. Aí o ego fica assim, e aí agora, o que eu faço? Eu não posso sofrer, eu tenho que equilibrar essas 3 instâncias. O prazer, a realidade externa e a castração do superego. Muito bom. Eu acho que essa prosa está bem interessante, está uma prosa assim com sabor de aula, né, Girlene? É uma prosa analítica mesmo. Uma prosa analítica muito interessante. E a gente vai avançando no tempo e tem muitas questões ainda para conversar com a Sheila. Mas, Sheila, eu queria, na verdade, que você nos dissesse agora como é que se dá a formação de um analista. Como é que funciona, assim? Como é que se chega a essa condição de psicanalista? Olha, essa é uma pergunta fantástica, fenomenal e que eu adorei. Por quê? Porque hoje a gente vê que tem curso de psicanálise aí de 6 meses, curso de psicanálise de 1 ano, né? E aí a pessoa vai lá, estuda e pronto, sou psicanalista. Não existe. A primeira coisa para quem quer ser um analista é o divã. A pessoa tem que querer ir para o divã. E ir para o divã quer dizer, eu quero passar pelo processo de análise. Então esse é o principal. Eu tenho que querer ser analisado, eu tenho que querer conhecer mais de mim, eu tenho que deitar no divã, eu tenho que ir lá, eu tenho que manejar o meu inconsciente, eu tenho que trabalhar quem eu sou, as minhas mazelas, né? Não só as minhas coisas boas, mas as minhas mazelas também. Ô Sheila, desculpa te interromper, mas só porque me ocorreu agora, eu lembrei de 2 frases do Freud, muito assim, adequadas para o que você está dizendo, né? A primeira é a seguinte, que ele diz o seguinte, que a psicanálise é algo que você aprende primeiro em você. Né? Então achei brilhante. A outra é que na psicanálise o analista só leva o analisando até onde ele foi. Exatamente. Então acho que resume bem o que você está dizendo. Exatamente. Eu ia falar isso ali na frente, mas realmente por que você tem que ir pro divã? Porque Freud ele deixa claro que eu só posso ir com o meu analisando até onde a minha análise pessoal foi. Então se eu paro de fazer análise, eu não posso levar o meu analisando para lugar nenhum. Então todos nós psicanalistas fazemos análise sempre. E a psicanálise ela é pautada num tripé, que é análise individual, supervisão e a teoria. Não existe o que é mais importante. Ela é baseada e pautada nesse tripé. Então eu preciso estudar a teoria, e estudar a teoria não é ali ter aula e pronto, acabou e fim de papo. Lógico que não. Eu tenho que estudar os 25 compêndios de Freud, eu tenho que estudar os freudianos e os pós-freudianos. Mas, geralmente, os institutos, né, são 25 percursos. Em 25 percursos eu não consigo ler tudo, é muita coisa para ler, é muita coisa para estudar. E ler é diferente de estudar, é diferente de se debruçar, né? Então eu tenho que ler Freud, depois eu tenho que estudar Freud, depois eu tenho que estudar
os freudianos, eu tenho que estudar Nasio, eu tenho que estudar Coutinho, eu tenho que estudar Garcia Rosa, eu tenho que estudar o Zimmermann, para eu poder entender quem sou eu. Porque eu não sou o Freud, eu não sou o Nasio, eu não sou o Zimmermann, então eu vou pegar tudo isso para construir a minha clínica. Minha clínica psicanalítica. Eu costumo dizer que eu sou sheiliana, né? Eu não sou freudiana, não sou lacaniana, eu sou sheiliana. Por quê? Porque dentro da minha clínica eu vou atrás daquilo que o meu analisando está precisando naquele momento. Então, se ele está precisando de Freud, eu vou a Freud. Se ele está, lógico, nunca me afasto de Freud, porque Freud é a base. Mas se ele precisa de Lacan, eu vou a Lacan. Se ele precisa de Winnicott, eu vou a Winnicott. Bill. Se eu estou atendendo uma criança, Melanie Klein na veia, né? E aí você tem que estudar muito. Você tem que ler muito. Uma pessoa que fala assim, eu não gosto de ler. Então, primeiro aprenda a gostar de ler para depois estudar psicanálise. Então, a pessoa vai estudar a parte teórica da psicanálise. Depois, ou concomitante, ela vai para o divã, ela vai fazer suas análises individuais. Depois, ela vai se autorizar analista. Porque é o analisando que se autoriza analista. E o seu analista vai ser um fio condutor para te ajudar a você se autorizar analista. Aí você se autoriza analista, você vai começar os seus primeiros passos, seus primeiros atendimentos com seus analisandos. E aí sim, você vai fazer a sua supervisão. Aquilo que te afeta, aquilo que te atravessa, aquilo que te dói, ou aquilo que você gostaria de saber, olha, eu estou seguindo esse caminho, o que você pensa sobre esse caminho que eu estou seguindo? Né? Então, isso é a psicanálise. E outra também, que é importante a gente colocar. O psicanalista, ele não sai do tripé nunca. Ele vai estar sempre estudando. Porque você lê um texto de Freud hoje, amanhã você vai ler, você tem outra visão. E todas as vezes que você atende um analisando, você tem que estudar ele. Porque uma coisa que é interessante na psicanálise não é ir lá pegar uma técnica e aplicar e pronto, igual na hipnose, que eu sou hipnoterapeuta também. Não. Cada sessão de psicanálise, ela é única. Cada sessão de psicanálise, ela é única. Você não vai ter a sessão que eu fiz com o Cláudio, a mesma que eu vou fazer com a Girlene. Do mesmo jeito que eu ouvi o Cláudio, é o mesmo que eu vou... Não existe isso. A sessão é única. E a sessão de hoje com a Girlene não é a mesma da semana que vem, por exemplo. Né? Então, a psicanálise, a gente vai estar nesse tripé o tempo todo. A gente vai estar estudando, a gente vai estar em análise e a gente vai estar em supervisão. Sim, eu achei interessante, Sheila, você reforçar o tripé, mas também chamar bastante atenção para a importância da teoria, né? E aí eu não estou também enaltecendo um aspecto do tripé em detrimento do outro, mas eu acho importante essa fala que você teve, né? De que a gente tem que gostar de estudar e gostar de estudar a teoria, porque, e aí eu falo com o psicanalista, que é exatamente a teoria que vai fornecer a você um repertório por meio do qual você exerce o seu trabalho. É como se fossem os seus instrumentos de trabalho, né? Então, sem a teoria, você não sabe o que é atenção flutuante, o que é uma neurose, o que é um sintoma, o que é uma psicose, o que são todos esses conceitos, não é, que vão te ajudar a interpretar esse fenômeno extremamente complexo que é a psique humana, ou a angústia humana, né? A angústia da existência humana. Mas excelente, gostei demais. Então eu posso entender, Sheila, que a psicanálise ela não trabalha com diagnóstico, com rótulos? Como é que é isso? Com certeza absoluta. O diagnóstico da psicanálise é totalmente diferenciado. Uhum. Ela não tem aquela anamnese para chegar a um diagnóstico. Porque nós não trabalhamos, a gente não trabalha com os transtornos, a gente não trabalha com as doenças, a gente não trabalha com nada disso. A gente acolhe o que chega pra gente. Chega uma pessoa que diz, olha, eu sou esquizofrênico, olha, eu tô com depressão, olha, eu tô com ansiedade. A gente acolhe tudo isso. Mas a gente não vai trabalhar com a pessoa depressiva. A gente não vai trabalhar com a pessoa ansiosa, a gente não vai trabalhar com o esquizofrênico. A gente vai trabalhar com o ser subjetivo, fulano. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com o ser subjetivo, que é o Cláudio.
Eu vou trabalhar com o sexto objetivo, que é a Girlene. Eu vou trabalhar com o sexto objetivo, que é a Sheila. Então, a gente vai trabalhar com aquele sexto objetivo e não com a patologia que ela tem, que a pessoa tem. Entende? É um outro diferencial da psicanálise, né? Essa relação com o sintoma também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Exatamente. Às vezes a pessoa chega no nosso consultório e ela chega com a demanda. E aí, de repente, ela fala, eu estou muito ansiosa, eu tenho ansiedade, eu estava com crise de ansiedade. A primeira coisa que eu pergunto: quem te disse que você tem ansiedade? Eu sei, porque eu estava assim, assado, frito, cozido. Às vezes é até o doutor Google que diagnosticou, né? Hoje até na escola, que eu sou orientadora educacional, até na escola os meninos chegam e falam, eu estava com crise de ansiedade. A minha ansiedade atacou. Eu falei, primeiro, você comprou sua ansiedade, ela é sua, né? Você comprou ansiedade, minha ansiedade. Então já fala assim, ansiedade. Segundo, quem disse que você está com crise de ansiedade? Quem te falou isso? Né? E na maioria das vezes... E aí, essa demanda que a pessoa traz, na maioria das vezes, não é a demanda e nem é o sintoma. Porque na psicanálise a gente quer ver o que está por trás. E o sintoma, muitas das vezes, não é aquilo que está aparecendo. Às vezes é. Por exemplo, às vezes a pessoa vai chegar com um ataque cardíaco. Aquilo ali é um sintoma que vai me levar para a demanda dela, para a angústia dela. Vai levar para onde está aquela angústia. Então, o sintoma, quem for psicanalista e estiver nos ouvindo, ou quem for estudante de psicanálise, vai pensar o seguinte: o sintoma sempre me leva para a angústia. O sintoma vai me direcionar para a angústia, me direcionar para onde que eu tenho que ajudar, ser o fio condutor para aquele analisando. Então, os sintomas, eles chegam e às vezes eles estão aparentes, que pode ser um ataque cardíaco, pode ser manchas vermelhas pelo corpo, pode ser uma inibição do ego, né? Uma inibição do ego pode ser um sintoma. Pode ser uma ansiedade, ela pode ser um sintoma, né? A depressão pode ser um sintoma, mas esse sintoma, ele está me apontando para a neurose, ele está me apontando para a angústia, ele está me apontando para o que eu preciso, como um arqueólogo está escavando ali para ver o que está por trás daquilo ali, para ver onde é que está a demanda e o que a gente precisa trabalhar. Porque às vezes um ataque cardíaco que a pessoa achava que estava infartando e foi para o hospital e tomou um remedinho debaixo da língua, fez exame e não é nada, às vezes é apenas a angústia por alguma coisa que está acontecendo na vida daquela pessoa. Então, a psicanálise, ela não se apressa em eliminar o sintoma. De forma alguma, a psicanálise não quer nem eliminar o sintoma, na verdade. Porque quando o analista ele vai trabalhar, ele não quer chegar lá e rapidinho já eliminou aquele sintoma ali para a pessoa ficar ótima. Não. Porque não adianta. Eu posso aplicar uma técnica de hipnose, uma técnica de PNL? Posso. O sintoma vai ser eliminado. Mas depois ele volta de novo e aí? Né? Ou então, por exemplo, a pessoa chega com um sintoma de fobia. Eu curo aquela fobia, vamos supor, uma fobia, um medo, uma fobia de barata. Aí eu curo aquela fobia de barata, aquele sintoma. Aí ela vai e desenvolve uma compulsão alimentar. E aí? Entende? Então, não é isso que a gente precisa. A gente precisa ver por trás desse sintoma. O que está gerando esse sintoma? O que está fazendo com que esse sintoma apareça? O porquê que ele está aparecendo? Foi um trauma? Foi uma dor psíquica? Foi aonde que está isso? Eu, por exemplo, tenho questões minhas que eu levei 50 anos para agora descobrir o que é. 50 anos de idade. E desde os 12 eu faço terapia, eu tenho 51 de idade, conta quantos anos eu levei. Então, às vezes, o sintoma está ali porque a gente não consegue lidar na consciência com aquilo que é muito dolorido. E aí a gente vai trabalhando em terapia, vai trabalhando, vai vindo à tona, vai vazando do inconsciente e, de repente, mesmo com dor, a gente consegue suportar, a gente consegue falar, a gente consegue lembrar e a gente consegue trabalhar com aquela angústia, com aquela dor, que está além daquele sintoma.
Sheila, eu posso considerar que tudo isso que você disse representa a noção de cura em psicanálise? Sim. É? A cura em psicanálise é exatamente a gente trabalhar com aquele ser subjetivo para que ele decida. Olha, a gente mexeu nessa caixinha aqui. Essa caixinha eu quero que continue na minha vida. Eu mexi com essa caixinha. Essa caixinha aqui eu vou eliminar. Eu não quero. Eu mexi com essa caixinha. Essa aqui eu vou modificar. Então, a gente não trabalha com o foco em mudar, transformar, modificar, curar, vamos supor, eliminar um sintoma. Esse não é o nosso foco. O nosso foco é descobrir o porquê que aquilo está acontecendo para que a pessoa, por si só, ela vai chegar ao que ela pode fazer com aquilo ali. É como diz um psicanalista por quem eu tenho uma consideração enorme, o psicanalista Lúcio Mendes, é um trabalho de arqueologia, não é, Sheila? Exatamente. É uma arqueologia onde você vai, às vezes, ter que pegar um pincelzinho. E quem já estudou, já viu arqueologia, às vezes são coisas muito delicadas. E se você não for com um pincel para tirar areia, você destrói aquela arqueologia ali que você está vendo de muitos anos. É a mesma coisa do sintoma. É a mesma coisa da dor psíquica. Às vezes são coisas que têm muitos anos, é lá na sua infância, é no seu útero materno, é na sua adolescência, então são coisas que estão doendo muito e que são delicadas. Então, eu vou ter que estar ali, com um pincelzinho, devagarzinho. E aí isso entra uma coisa importante, Cláudio Girlene, que é a paciência, que é a calma, que o analista ele não tem que ter pressa. Porque se ele tiver pressa, porque às vezes o analista já vai ver o que dá para fazer. Tem analisando que às vezes dá vontade de você dar um sacolete e falar, meu filho, acorda, faz isso. Só que você não vai fazer, porque você está vendo, mas ele ainda não viu. Mas ele ainda não consegue, porque está doendo ainda, ele não consegue trabalhar com aquilo. E nós precisamos estar no nosso lugar de analista, de sustentar o divã. Eu chamo isso de sustentar o divã. Sustentar o divã daquele analisando e esperar com calma que ele esteja preparado para lidar com aquilo. E o tempo não é nosso, é do inconsciente dele. Muito bom. Sim. Sheila, e na clínica contemporânea, nos dias de hoje, o que você tem observado quanto às demandas que têm chegado, que mais tem chegado na clínica hoje? Hoje, principalmente tem chegado depressão, pessoas que estão com neurose de angústia depressiva, muita dor psíquica, e aí por isso a pessoa, porque o que é depressão? É excesso de passado. Então a pessoa fica apegada ao passado e ela está gerando essa depressão. Ansiedade é quase que 100%. Por quê? Porque a neurose de angústia e de ansiedade, ela é excesso de futuro. Então, hoje, nós estamos vivendo uma sociedade que quer o futuro hoje. Eles estão, nós, e aí eu me coloco também, nós não temos paciência mais para as pequenas coisas da vida. Né? A minha mãe tem 77 anos, né? E aí, o que acontece? Ela não tem mais paciência de pegar um celular e esperar rodar, sabe quando está rodando para carregar o vídeo? Ela pega o celular e fala, isso aqui tá prestando não, só fica rodando. Ela não consegue esperar uns minutinhos aquele negócio rodar. Imagina, ela que é de outra geração. Imagina a geração de hoje. É tudo muito rápido, é tudo no número 2, no número 1. Ninguém consegue ver nada no número 1, é tudo 1,5, 2. Eu não, se você me mandar um áudio de 10 minutos eu vou ouvir, mas vai ser no número 1, não vou botar no 1,5 nem no 2. Entende? Vai assistir uma aula, já coloca no e-mail. Vai assistir um vídeo, é no e-mail, é no 2. Então isso está gerando ansiedade. E aí a pessoa quer viver no futuro. Todo mundo hoje quer chegar a ter 1 milhão, todo mundo quer chegar a ser milionário e acha que a coisa vai ser igual os influencers, né? Influencer é 1 em 1 milhão. Então ansiedade, depressão, excesso de tela. Hoje tá quase que tá surgindo um novo transtorno, uma nova síndrome, não sei, né? Porque daqui a pouco vai estar no CID.
que é o excesso de tela, né? O excesso de tela está trazendo as pessoas que não conseguem largar a tela, que estão tremendo, que estão nervosas, que estão ansiosas, que estão, às vezes, até bate na família em casa por causa do excesso de tela. Então, assim, é uma dependência, já uma dependência psíquica das telas. Então, isso tem chegado muito na nossa clínica. E o que mais que eu vejo? Tem chegado muito transtornos hoje, transtornos psicóticos no sentido de esquizofrenia. A esquizofrenia tem chegado muito. A esquizofrenia tem chegado muito hoje, né? E ideações suicidas. Nos jovens tem chegado muito ideação suicida. Muito. A violência doméstica aumentou bastante. Chega muito mulheres e com violência doméstica, e por incrível que pareça, homens também. Engraçado. A mulher que bateu no homem. Olha aí, interessante. Sheila, a gente está chegando ao final desse bloco, né, que é basicamente perguntas e respostas, né, mas eu queria, assim, para a gente finalizar, eu queria só que você esclarecesse para nós a diferença entre psicanálise, psicologia e psiquiatria. O que você pode nos trazer para a gente, estabelecer fronteiras entre essas três categorias? Boa. A psiquiatria, ela é uma especialização, uma residência médica. Então, ele tem que fazer a medicina, lá os 9 anos de medicina, o E7 e tal, de medicina, depois fazer uma residência médica de psiquiatria, eles falam psiquiatra. E o psiquiatra é para quê? Diagnosticar e medicar. Então, ele vai te fazer exames, vai fazer um diagnóstico e vai te dar um medicamento. Se você não quer ser medicado, então não vá para o psiquiatra, porque o psiquiatra vai medicar, ele formou para isso. A psicologia, ela trabalha com comportamento. Então a psicologia, ela vai visar sempre o comportamento. Ela trabalha, na maioria das vezes, com a mente consciente. Aí os que têm abordagem psicanalítica trabalham um pouco com o inconsciente, mas ele trabalha com a mente consciente e trabalha com o comportamento. Então ele vai visar o comportamento, certo? Então, a psicologia, ela visa o comportamento. Ela é comportamental. E ela tem várias abordagens. Você estuda 5 anos e você tem várias abordagens para você escolher se especializar em uma. Então, por exemplo, nós temos aqui no Instituto vários psicólogos fazendo psicanálise com a gente, porque ele estudou psicologia abrangente e resolveu se especializar na psicanálise. Mas se ele quer TCC, ele vai para o TCC e por aí vai. Ele escolhe. E a psicanálise, não. A psicanálise, ela trabalha com a mente inconsciente. Lógico, ela trabalha também com a consciente. Mas ela trabalha com a mente consciente. E ela visa o que está por trás do sintoma. E ela é um método de investigação científica, teórico-prático. Então, a gente vai investigar cientificamente o que está por trás daquilo que ele veio para o consultório com aquilo. Muito bom. Essa é a diferença, perfeito. A grosso modo, rapidamente. Tá ótimo, acho que ficou bastante claro e eu acho que a gente pode ir para o terceiro bloco, Gilene. O que você acha? Isso. Agora é o momento do nosso podcast que a gente realiza a indicação de livros, filmes, séries, músicas, qualquer material que possa ajudar a ampliar o entendimento sobre a psicanálise. O primeiro livro que eu indicaria seria o livro Interpretação de Sonhos, né? O livro Interpretação de Sonhos de Freud, porque foi a base da psicanálise, o boom da psicanálise, foi onde tudo começou. Também indicaria 2 coleções interessantíssimas, que aí você pode começar lendo o número 1, número 2, número 3, que é a sequência realmente dos estudos, né? Que é a Companhia das Letras, né? Que ela é uma coleção que ela vem direto do alemão, então ela não passa pelo inglês, então não tem aquelas, nós temos uma coleção que é a Imago, ela passa pelo inglês, então algumas traduções ficam diferentes, o conceito de ansiedade,
conceito de pulsão, algumas coisas têm um pouquinho de diferença na tradução. Então eu prefiro direto do alemão. Então, a Companhia das Letras, eu começaria pelas conferências introdutórias e pelo ID e o Eu. Seria interessantíssimo. Eu também indicaria a Autêntica, né? Que a Autêntica é maravilhosa, também direto do alemão. Qual a diferença da Autêntica para a Companhia das Letras? A Companhia das Letras é conforme Freud foi vivendo, foi acontecendo, ele foi escrevendo. Então, é cronológica. Já a Autêntica não. A Autêntica ela é temática. Vamos supor um assunto, teoria da sexualidade, né? Todos os textos de Freud de teoria da sexualidade está naquele livro. Neurose, psicose e perversão. Todos os textos de Freud de neurose, psicose e perversão estão naquele livro. Então, ele é temático. Então, ela também é maravilhosa. Eu indicaria para quem está iniciando como psicanalista o livro do Caligari, que eu acho simplesmente formidável e fantástico, que é Cartas a um Jovem Terapeuta, né, do Caligari. Eu acho ele simplesmente fantástico, vale super a pena. Isso, a Girlene tá com dela, isso mesmo. Carta a um Jovem Terapeuta. E eu indicaria a primeira coisa, ler Freud. Depois que você lê Freud, aí você vai para Garcia Rosa, que eu amo, e o Cláudio também, né, Cláudio? Gosto muito. Garcia Rosa, Násio, Zimmermann, Coutinho, que o Coutinho é maravilhoso, ele faz uma pegada de Freud e Lacan, que é fantástica, né? Então, eu indicaria. Série, vídeo, eu indicaria para você assistir o Dr. Freud, que está no YouTube, que está nas plataformas digitais, e além do Freud Além da Alma. Para começar, eu indicaria esses dois, que é maravilhoso. Muito bom. Excelente. Tudo anotadinho, Sheila. E a gente vai seguir essas indicações. Eu tenho a coleção da Companhia das Letras e da Autêntica, está no meu carrinho. Estou lá namorando. Não, mas a Girlene, vamos falar para todos os ouvintes, a Girlene é daquela. Eu fui comprando de uma por uma. A Girlene comprou a coleção toda de uma vez. É rica, né? É rica. Um ano passa rápido. E se eu puder também, eu quero fazer a divulgação. Se quiser, pode vir para o Instituto Integra, né? Se aqui nós temos uma biblioteca, você pode vir quando o Instituto estiver aberto, pode ler aqui. A gente só não empresta para levar para casa, mas pode vir aqui, pode assistir. Se quiser também, pode vir fazer um curso de psicanálise com a gente. Sheila, você sabe que eu estava seguindo a sua essa forma que você estabeleceu aí para estudar, né? Que é comprar um por um, lendo e tal. Mas depois que eu descobri que a Girlene, ela comprou toda a coleção, eu parei de comprar porque eu vou pegar emprestado. Acho que vai ser mais interessante. Boa. Como dizem, melhor do que ter é ter amigo que tem, né? Exatamente. É mais barato, é mais viável economicamente, inclusive. Tá disponível. Muito bom. Bom, acho que a gente pode caminhar para o encerramento. Nessa última parte, Sheila, a gente pensou em abrir assim para ler alguns comentários de colegas, algumas participações, né? Mas isso só seria possível já a partir do segundo episódio, né? Quando a gente lançar esse primeiro, que as pessoas vão poder repercutir aqui esse conteúdo, comentar, e a gente quer trazer esses comentários, essas participações aqui para a conversa, para a prosa. Mas já que nós não temos esses comentários virtuais, eu vou fazer algo fora do script. Eu vou sabatinar vocês. Eu queria que vocês me dissessem eu queria que vocês, estando eu assim ao lado de duas grandes psicanalistas, eu queria que vocês falassem assim para mim o que é ser psicanalista, assim, como é que vocês sentem assim a contribuição para, eu diria até para o progresso humano, né? Como é que vocês vivem isso, essa condição de analistas, psicanalistas? Nossa convidada, por favor. É uma pergunta bem complexa, mas eu vejo assim, eu vejo que a psicanálise, ela
mudou e transformou minha vida. Existe uma Sheila antes da psicanálise e uma Sheila depois da psicanálise. A primeira coisa é que eu aprendi a me conhecer, e eu aprendi que a gente não se conhece, vai lá, eu sou isso, pronto, acabou. Não, nós estamos nos conhecendo todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Então, ser psicanalista é estar no autoconhecimento, é estar no divã e é estar buscando você todos os dias. Todos os dias você se conhecendo, todos os dias você aprendendo, todos os dias você vendo que está lá no seu inconsciente, que, né, o porquê que a gente faz o que a gente faz, essa é a realidade. E é contribuir para que você possa ajudar o outro a ressignificar, a entender as suas próprias dores, entender as suas próprias angústias, entender que está tudo certo, né? É contribuir para que o outro compreenda que o jeito que ele é único e está tudo certo, que ele só precisa mudar, transformar se ele quiser. Então é contribuir para uma sociedade para dizer assim, não existe uma caixinha para todos, existe a sua caixinha, que a sua caixinha é única, você não precisa entrar em outras caixinhas. Então eu acho que ser psicanalista é bem isso, é estar estudando, buscando, pesquisando para um bem maior, um bem coletivo. Excelente, maravilha. Gilene? Eu diria de uma forma mais poética que o analista é um escutador da alma. Usando aquela fala que eu citei no início, né, de que a psique conversa entre si ali, do analista, a psique do analista com a psique do analisando. Mas eu fiquei assim encantada por um trecho do livro do Násio, Sim, a Psicanálise Cura, quando ele vai falar da escuta, e eu fiquei encantada com esse trecho. Eu não acho que possa haver definição melhor, que é a de que no setting, o analista, ele é alguém que abre espaço dentro de si para permitir que o outro seja. E eu acho que é bem esse o nosso trabalho, né? Abrir mão de ser alguém, no sentido de que no setting o analista não é um sujeito, ele é um objeto. Ele está na posição de objeto para que aquele analisante possa ser verdadeiramente quem ele é. E aí você me fez lembrar de Lacan, né? Que Lacan, ele coloca que nós não devemos estar na posição do saber, mas na posição do suposto saber, né? Sim. Porque o dia que a gente estiver na posição do que sabe, a gente não consegue estar na frente de um analisando, justamente porque a gente tem que ser essa alma, né? Uma alma humana que vai escutar outra alma humana. Até porque também a gente trabalha diretamente com o inconsciente, né? Quer dizer, o próprio nome já diz, é inconsciente, não está acessível. Então você não pode chegar com verdades, porque afinal de contas você tem um percurso enorme para percorrer até acessar esses conteúdos que estão ali, né, protegidos, né, nesse sistema complexo que é o inconsciente. Muito bem. Com isso eu não... A gente ficou curiosa, Cláudia, a gente quer saber a sua definição também. Cláudio também tem que falar dele. Olha, eu aqui estava avançando para ver se vocês esqueciam, mas eu acho que tem uma metáfora assim, bastante interessante, que eu acho que explica muito a minha compreensão sobre o significado na minha vida da psicanálise, que é quando a gente está no voo, né, e aquelas informações de segurança, e lá no voo eles dizem o seguinte: em caso de despressurização,
máscaras de ar cairão automaticamente. Coloque primeiro em você e depois na pessoa que está ao lado. Então, acho que é um pouco o que a psicanálise me ensinou, que para eu ajudar a tratar um outro ser humano, a curar um outro ser humano, a cuidar de outro ser humano, eu tenho que cuidar antes de tudo de mim mesmo. Então, assim, o meu autocuidado, o meu autoconhecimento, ele vai trazer impactos em todas as pessoas que estão mais próximas, mas também na humanidade. Que eu acho que a principal e primeira responsabilidade que eu tenho é comigo mesmo. Eu preciso estar bem, sabe? Para ajudar as pessoas, e inclusive em vários outros campos, como a gente sabe, né? Se a gente não está bem internamente, o trabalho também não está bem, as relações afetivas, interpessoais, profissionais também não vão estar bem. Então, assim que eu compreendo. Muito bem. Muito bom. Eu pergunto se a nossa convidada gostaria de deixar uma última fala, algum comentário, alguma indicação. Fique à vontade, Sheila. Só dizer que foi um prazer estar com vocês nesse podcast. Achei maravilhoso, né? Foi bem gostoso. Eu amo a psicanálise e amo Freud, sou assim, apaixonada, gosto demais e convido a todos que possam vir conhecer a psicanálise, conhecer um pouco mais, participar desse podcast que agora vai ter sequências, né? Vão ter outros, participar do podcast, aprender um pouquinho mais. Também, se quiser, venha ao nosso instituto, né? O Instituto Integra. Quem quiser pode ver na internet, Instituto Integra, Nós temos o Instituto de Desenvolvimento Humano, o qual a gente ministra a formação em psicanálise. E não posso deixar de fazer propaganda. Estamos com as matrículas abertas para a nova turma de formação em psicanálise, né? E é isso. Eu estou aqui para, se vocês precisarem, quiserem, qualquer coisa relacionada à psicanálise, pode entrar em contato também. Se quiser, eu posso deixar meu telefone, né, para entrar em contato, que é 61 984 265853. E estou à disposição para vocês, para a gente falar um pouco sobre a psicanálise. Perfeito, Sheila. Muito obrigado por essa prosa tão rica e necessária. Se esse episódio... Eu que agradeço. Se esse episódio fez sentido para você, siga o Prosa Analítica, compartilhe com quem pode se interessar e permita-se refletir sobre o que ficou dessa conversa. É isso aí, a gente se encontra no próximo episódio. Até lá. E lembre-se, escutar a si mesmo também é um ato de cuidado. É isso aí, um abraço a todos, cuidem-se. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.